uma surpresa para a sua interpretação, para a sua visão de segurança e defesa, os acontecimentos do Rio de Janeiro da semana passada? Não, de forma alguma. Aquilo ali é uma tragédia anunciada. E eu acredito que o grande benefício que essa operação pode nos trazer é justamente escancarar, explicitar para a sociedade nacional, na qual muitos segmentos se recusam de forma obtusa a encarar essa realidade, foi justamente escancarar essa tragédia que já faz sangrar a sociedade no Rio de Janeiro já há algumas décadas. Miguel Cooper, por favor, para você. Então, professor, eu acho que, até aproveitando a sua fala sobre a Operação Carbono Oculto e um pouco que o coronel acabou de trazer, eu acho que a gente tem uma diferença com o que aconteceu no Rio, que é crucial. Não foi uma mera operação policial, foi uma operação de retomada de território. A lógica de sufocar financeiramente o crime organizado, ela é extremamente importante. Eu acredito fielmente que é o principal caminho que a gente tem para sufocar essas organizações. Mas a situação no Rio, ela é extremamente grave já há 40 anos. A gente tem a cidade sitiada por várias facções, não é só o Comando Vermelho, na Penha, no Complexo do Alemão. É até importante pontuar, o alvo número 1 da operação não foi preso, que era o DOCA. Exato. O território também não foi retomado, mais uma lógica de entra, bate, atira e sai. E aí é um momento talvez muito importante da gente, enquanto sociedade, discutir o que vai ser do futuro do país. Não acho que seja o caso de uma interferência externa, mas de repensar a política pública de segurança que a gente tem implementado desde a redemocratização. Almir Felite, por favor. Boa noite a todos, agradeço o convite para fazer esse debate, né? Infelizmente, a gente que debate segurança pública sempre é chamado em momentos muito ruins para o país, né? E isso mostra para a gente como não é uma surpresa o que tem acontecido no Rio. Embora a gente tente nunca perder a nossa capacidade de surpreender com situações como essa, e a gente tem que sempre ter isso como algo excepcional, algo que não deveria acontecer, infelizmente acontece muito. Né, pegando só as nossas 3 últimas décadas aí de democracia, falando especificamente de Rio de Janeiro, quantas operações como essa nós já não vimos desde os anos 90, né? Quantas intervenções chamando Forças Armadas, polícias estaduais, polícias federais, quantas intervenções, operações como essa já não foram feitas sob esse discurso de fazer uma política de segurança pública, de resolver os problemas de segurança pública no Rio de Janeiro. Mais de 30 anos e os problemas não foram resolvidos. Acho que, como o doutor coloca aqui pra gente, de fato, essa tragédia, esse número explosivo de pessoas mortas no Rio de Janeiro, tem que fazer a gente se repensar como país. Tem que fazer a gente repensar como fazer segurança pública no nosso país de uma maneira que resolva nossos problemas, que não crie mais problemas como tem criado. Pergunto ao Alessandro Visacro, como a gente pensar nacionalmente essa questão? Que muitos falam, mas é um problema do Rio de Janeiro? Não, se fosse, claro que eu não gostaria que fosse esse o problema do Rio de Janeiro, mas estaria restrito a uma área geográfica. Rio de Janeiro, antigamente a Baixada Fluminense, que tinha o Tenório Cavalcante e sua metralhadora chamada Lourdinha, esse parecia ser o grande problema, né? Do outro lado da Bahia tem São Gonçalo, que é muito violento. Mas não é um problema do Rio de Janeiro, é um problema do Brasil e mais agravado em alguns estados, que a gente, desculpe, pouco fala aqui, falamos de passagem alguns dos nossos encontros, caso da Bahia, que é gravíssimo, e veja que não é uma questão político-partidária, faço questão de colocar isso. No Rio de Janeiro o governo é do PL, na Bahia é um governo do PT, quase 20 anos no caso da Bahia. E no Ceará, que teve governos vinculados durante uma época ao PSDB, depois ao PSB, hoje ao PT, a situação também é muito grave, foi se agravando ao longo do tempo, para não falar de outros estados. Portanto, nessa nossa discussão, acentuarmos que não tem nada a ver, estamos falando de uma questão político-partidária, estamos falando de uma questão de país, uma política nacional de segurança pública. Aí eu pergunto ao senhor, é o caso de recriar o Ministério da Segurança Pública? O nosso problema principal no enfrentamento à segurança pública é a estruturação do problema. Nós não podemos resolver um problema se nós não sabemos qual é o problema. E nós estamos presos a modelos conceituais que remontam a meados do século XVII. Então nós estamos tratando aqui, abordando o tema numa perspectiva de segurança pública.
Na verdade, não é um problema de segurança pública mais. E como nós temos uma estrutura conceitual muito limitada, a gente fica orbitando entre a segurança pública e a segurança nacional. Isso hoje é insuficiente. Então, quando nós temos uma operação que resulta em 121 mortos, sendo 4 policiais, ou seja, 119 criminosos mortos, se a gente fizer uma analogia com qualquer estrutura militar de qualquer exército do mundo, isso corresponde a uma companhia de infantaria, uma companhia de fuzileiros. Então, o que nós temos hoje no Brasil é um verdadeiro quadro de conflito armado. Com essa fala, por favor, não me entendam mal, eu não sugiro a gente tirar da caixinha de segurança pública e jogar na caixinha de segurança nacional. Tira a polícia e coloca as Forças Armadas. Como a Mir falou, isso não funciona. Não tem funcionado não só no Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas em toda a América Latina. Mas nós precisamos redefinir o problema. O primeiro passo para que nós, como sociedade, construamos uma solução é a gente entender a complexidade desse problema. O colega falou sobre o objetivo da operação foi a retomada do território. Não é exatamente essa a perspectiva da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. A Secretaria de Segurança Pública, a cúpula, algumas autoridades na cúpula da Segurança Pública no Rio de Janeiro já admitiram que o Estado do Rio de Janeiro não tem fôlego para empreender a retomada territorial. Então eles optaram basicamente por uma estratégia de atrito, porque a cidade do Rio de Janeiro hoje é uma cidade conflagrada por disputas, por guerras territoriais entre facções. E as cerca de 1.600 comunidades que existem no Rio de Janeiro são majoritariamente controladas pelo Comando Vermelho, embora existam outras facções muito importantes. Então, o objetivo desse conjunto de esforços denominado Operação Contenção visa a desgastar, a solapar, a degradar as estruturas paramilitares desses grupos armados criminais que, por meio do controle territorial armado, buscam não só o controle efetivo daqueles nichos territoriais, mas também empreender a expansão desses territórios controlados por ele. Então, uma operação como a desencadeada há uma semana, ela visa especificamente a esse, vamos dizer assim, o braço armado das organizações criminosas, para tentar refrear essa luta por territórios que hoje se tornou, especificamente depois da DPF 635, se tornou crônica no Rio de Janeiro.